Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda em nosso canal Casal na Obra. E nós acreditamos que se você nos acompanha aqui no canal, provavelmente você já assistiu algum vídeo falando sobre acessibilidade. Mas hoje nós queremos falar sobre um decreto de 2018 que entrou em vigor agora em 2020, onde fala sobre acessibilidade em projetos e construções de edificações privadas multifamiliares. Então, Esdras, vamos explicar aí para o nosso seguidor e seguidora o que é uma edificação privada multifamiliar. Então a lei considera que uma edificação multifamiliar é toda aquela edificação que tenha duas ou mais unidades autônomas. Então, para ficar fácil de você entender, quando a gente vai na entrada num projeto residencial, de uma residência, de uma casa, a gente escreve lá no projeto da prefeitura, construção de uma residência unifamiliar. Então, todos os projetos de residência que não se encaixar nessa questão de unifamiliar deve se enquadrar então nessa lei. É lógico que tem algumas exceções, mas essas exceções nós vamos falar mais para o final do vídeo. Então, nós podemos usar como exemplo um edifício residencial, né, Esdras? Isso mesmo, vamos usar aqui no nosso vídeo como exemplo então um edifício residencial. Então, pensando em acessibilidade em edifício, logo vem à cabeça o elevador. É exigido por lei ter elevador em todos os edifícios? Então, antigamente o empreendedor, o dono do empreendimento, muitas das vezes pensava em construir um prédio com 4 pavimentos para não ter essa obrigatoriedade, essa necessidade de elevador. Mas com essa lei nova que entrou em vigor, está bem claro ali que toda edificação tem que ter o espaço determinado para a construção do elevador. Muito interessante. E a respeito então da parte interior, onde a pessoa vai residir mesmo, um apartamento, como é que funciona? Tem que ser adaptado? Não, existe uma diferença, não é que todos os apartamentos devem ser adaptados, e sim, todos os apartamentos devem ser adaptáveis, ou seja, permitir que caso haja necessidade, seja possível fazer essa adaptação sem que afete a estrutura, sem que seja feita alteração na estrutura do edifício. E aí como que funciona? Então vamos supor assim, a pessoa tem essa necessidade de um apartamento adaptado, então ele deve fazer a solicitação formalizada por escrito à construtora antes do início da obra. E aí a construtora então tem essa obrigatoriedade de entregar o apartamento já com as adaptações, e essas adaptações não devem ter custo para o cliente. E quais seriam essas possíveis adaptações? Então, a lei oferece uma série de adaptações, uma lista grande de adaptações, mas não quer dizer que todos os apartamentos vão sofrer todas essas alterações. Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa que tenha a mobilidade reduzida. Então, as possíveis alterações são a largura da passagem das portas, a largura mínima dos corredores, tratamento dos desníveis de acessos a banheiros e sacadas, a área de manobra da cadeira de rodas, a possibilidade de acesso à cama, ao lavatório, ao vaso sanitário, ao chuveiro ou à banheira, o reforço nas paredes para a instalação de barras de apoio e as torneiras com acionamento por alavanca ou por sensor. Então, Angélica, isso seria para uma pessoa com dificuldade de locomoção. Agora, uma pessoa, por exemplo, com nanismo, as necessidades dela já são outras, por exemplo, a altura das bancadas, a altura dos lavatórios. Então, por isso que a lei deixa claro que cada adaptação deverá ser feita de acordo com a necessidade do usuário. Esdras, no caso de edifícios que são feitos de alvenaria estrutural ou bloco estrutural, como é que funciona para deixar esse pré-preparo aí para possíveis adaptações no futuro? Então, nesses sistemas construtivos que não permitem adaptação, por exemplo, alvenaria estrutural ou paredes de concreto, a construtora deve deixar 3% dos apartamentos, do total de número de apartamentos, já adaptados. Tá? Então vamos supor assim, é um prédio com 30 apartamentos, então 3% seria 0,9, então daí nesse caso teria que ter pelo menos um apartamento adaptado, e esses apartamentos não precisam ser necessariamente no térreo. Agora vamos supor uma outra conta, vamos dizer que ao invés de 30 sejam 40 apartamentos, então daí nesse caso 3% daria 1,2. Aí então sempre arredonda para cima, mesmo que é 1,2, 1,3, aí seriam 2 apartamentos que devem ser adaptados.
Muito bacana. E então nós temos aí a questão do elevador esclarecida, a questão dos apartamentos, né? E o restante, né, das áreas de um edifício. Como é que funciona essa questão da acessibilidade? Todas as áreas comuns do edifício devem ser adaptadas, né? Por exemplo, então, uma pessoa com dificuldade de locomoção, ele pode ter acesso a todas as áreas comuns do edifício, inclusive a garagem. Então, falando das garagens, como é que funciona o cálculo para deixar algumas vagas reservadas para essas necessidades? Então a lei fala o seguinte, que 2% das vagas de estacionamento devem ser reservadas para veículos que transportam pessoas com dificuldades de locomoção. Então vamos de novo às contas, né? Vamos supor que então você tem uma garagem com 40 vagas de estacionamento. Então 2% daria 0,8. Então precisa arredondar para pelo menos uma vaga, ou seja, todo condomínio, né, toda edificação deve ter pelo menos uma vaga para esse fim. Agora, no caso de ter, por exemplo, 60 vagas, 2% daria 1,2. Então daí é diferente, não precisa de arredondar para cima. Nesse caso você pode descontar, né, desprezar esses números depois da vírgula e arredondar para baixo. Então daí nesse caso seria uma vaga também. Outro detalhe importante é que essa vaga, né, essas vagas devem ser próximas do elevador para que tenha também uma facilidade do acesso. Esdras, no início do vídeo você falou sobre algumas exceções. Quais seriam elas? Se o apartamento tiver apenas um dormitório e 35 metros quadrados, então não precisa se enquadrar nessa lei. Mesma coisa se tiver dois dormitórios e até 41 metros quadrados. Essa é a segunda exceção. E a terceira exceção é para empreendimentos que já foram aprovados antes da lei entrar em vigor. Legal, então olha só, nós vamos deixar aqui abaixo da descrição do vídeo o link, né, desta lei, desse decreto, para que vocês possam acessar e ficar assim a par na íntegra de quais são os itens que o seu projeto deve obedecer aí seguindo este decreto. E se você gostou do vídeo, achou essa informação importante, não esqueça de deixar aqui o seu like, né, o seu curtir. Aproveita também e se inscreva no canal para você não perder os nossos conteúdos, tá bom?